Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quarta-feira. E olha só, hein? Negociação concretizada, contratação realizada, já está fechado. A gente vai falar muito sobre essa nova contratação do Vasco para as questões, obviamente, né, estruturais. A gente vai falar bastante sobre isso. Vamos falar também bastante sobre mercado da bola, os alvos do Vasco, negociações avançadas no momento. E olha, a qualquer momento Felipe Coutinho, e Thiago Mendes podem ser anunciados pelo Vasco. A preparação da questão envolvendo Felipe Coutinho já acontece, tá? E claro, a gente vai falar bastante sobre isso e você estará conosco também nessa empreitada. Lembrando que o Vasco treinou, na manhã dessa quarta-feira no CT Moacir Barbosa. Os jogadores folgam agora na parte da tarde e, claro, visando um trabalho sendo feito olhando para a partida contra o Montevidéu Wanderers, um amistoso internacional em Natal, na Arena das Dunas, nesse final de semana. Amistoso importante, a gente vai falar também sobre a importância desse feito, dessa realização desse amistoso. E você aí do outro lado, quer dar uma moral aqui para o nosso trabalho? Então você deixa o joinha. A gente vem aqui todos os dias de manhã, à tarde e à noite para trazer informações para vocês. Então, clica no joinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque tem live hoje à noite. A live só é notificada para quem é inscrito. E, claro, você não pode perder nada aqui do nosso trabalho. Lembrando, você que quer comprar a sua camisa do Vasco, besudesportes.com.br, o link eu deixo aqui no primeiro comentário fixado. Lembrando que na compra de duas você leva mais uma de presente aqui do canal. Então você vai ter aí esse presente através desse link aqui embaixo. E eu falo logo de uma vez, sabe aquela camisa retrô que você gosta pra caramba, que tá procurando há maior tempão, aquela mesmo, que você falou assim, caramba, aquela antiga que eu não consigo achar, já achou, tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clica lá, adquira a sua. Lembrando, compre duas e leve mais uma de presente aqui do canal, beleza? Se inscreveu, meu muito obrigado, deixou o like aqui embaixo, meu muito obrigado, solta a vinheta, bora pro vídeo. Contratação fechada, rapaz, o Vasco fechou a contratação de Gabriel Souza. A gente vai falar sobre isso, você nesse vídeo vai ficar sabendo sobre essas questões organizacionais da SAF vascaína e mais um nome para reorganizar, principalmente as dívidas da SAF e as questões jurídicas também, que é uma potência do Vasco hoje. O Vasco judicialmente é uma potência, a gente fala muito sobre isso. Bom, olha só, a situação é a seguinte. Primeiro ponto, o Vasco está no mercado. Você já sabe, há muito tempo que o Thiago Mendes está muito avançado, a negociação está muito avançada para um desfecho positivo. A qualquer momento pode acontecer o anúncio da chegada do jogador que estava no Al Rayyan, mas sem contrato, sem clube. O Vasco fez uma proposta interessante para o jogador da sua base salarial e atraiu o atleta e se inclinou a aceitar. Negociações agora se arrastam por conta do período de contrato. O Vasco deve anunciar o Thiago Mendes a qualquer momento. O mesmo acontece com Felipe Coutinho, até camisa 10 com o nome do Coutinho já foi aí vazada pela internet. Então, a qualquer momento teremos novidades sobre Felipe Coutinho e também sobre o volante Thiago Mendes. Mas olha só, eu quero falar com vocês sobre outras posições, porque o Vasco também mira um ponta esquerda para essa janela, começa a observar principalmente o mercado sul-americano e também o mercado europeu alternativo. É uma posição muito difícil de encontrar, o Vasco já tentou vários no mercado, Lloyd Augusto, o Benjamin Garré é mais pela direita, mas também atua pela esquerda, mas não conseguiu êxito com esses jogadores. E claro, a gente observa que esse cenário de busca de reforços, de tentar encontrar, começa um mapeamento feito pelo Admar Lopes nesse início de trabalho. O Vasco já observou alguns nomes e tem outros também na pauta. Porém, tem posição que acredita-se que é necessário se reforçar, mas também acredita-se que a base será
um grande celeiro para novos jogadores, chegando no profissional, obviamente, né? Porque o técnico Fernando Diniz já utilizou mais de 10 garotos nesse período de treinamento, observando de perto cada um deles. E o Vasco tem uma safra muito boa, né? O Sub-16, por exemplo, acabou de ser campeão da Copa Rio de forma invicta, ganhando do Flamengo nos 2 jogos, no somatório de 5-1, por exemplo. Bom, 3-1 no jogo no Nivaldo Pereira, onde o Vasco joga em casa, e 2-0 na Gávea, somando os 5-1, Sub-16 atropelando o Flamengo na final da Copa Rio. Então, existe sim bons jogadores na base vascaína, e o técnico Fernando Diniz acredita que sim, já está utilizando ali o máximo possível, né, desses jogadores. E claro, um zagueiro também não sai da pauta, porém existe um viés. O Vasco só vai buscar um zagueiro no mercado caso o Luiz Gustavo seja negociado. Existe essa possibilidade, o Luiz Gustavo vem recebendo muitos assédios, principalmente do mercado árabe, e a negociação pode, obviamente, acontecer, mas o Vasco observa, né, muito mais a permanência do jogador, não vai vender a qualquer preço, do que propriamente a saída do atleta para buscar um outro nome. O setor ofensivo hoje do Vasco conta com nomes pela esquerda, o Maurício Lemos, que joga pelo lado do próprio Luiz Gustavo, e o Lucas Freitas, né? São 3 zagueiros nessa posição. Lado direito, o Vasco tem o João Vitor, o Lucas Oliveira, e às vezes ali, né, tem o Lincoln que entra também para ser opção naquele setor. Obviamente, a torcida do Vasco acredita que um zagueiro mais experiente, com mais força física, e também para manter a competitividade do lado direito ali, onde o João Vitor é muito, mas muito favorito, né? O João Vitor atua ali, não tem nenhum problema com concorrência. Eu acho que esse setor pode ser reforçado. Olha só, o Vasco treinou na manhã dessa quarta-feira no CT Moacir Barbosa, visando, né, o jogo contra o Montevidéu Wanderers. É um jogo amistoso que vai ser importante para o Fernando Diniz detectar se sua ideologia e metodologia de trabalho foram bem aplicadas nesse período de, entre aspas, intertemporada, né? Vou falar entre aspas porque não é uma intertemporada. O Vasco deu 10 dias de férias para os jogadores, voltou uma semana no meio período, essa semana também em meio período, e visando esse mês de julho, que será pesado, né? A CBF ainda não marcou o jogo entre Vasco e Botafogo, né, que seria previsto para o dia 12, mas no dia 15 tem playoffs da Copa Sul-Americana contra o Independente Del Valle lá em Quito, altitude. E outra, uma novidade, eu estarei lá e você também vai estar acompanhando tudo, né? Então não perca essa oportunidade de estar conosco sempre. E olha só, falando sobre contratação, o Vasco fechou negócio, o Vasco contratou um homem para a pasta, né, dessas questões da finanças da SAF. O nome dele é Gabriel Souza, ele é o novo CFO da Vasco SAF, é isso mesmo. O CFO, para quem não, por exemplo, cara, o que é um CFO? Só para vocês entenderem, tá? É um diretor financeiro, né, da empresa, da SAF Vascaína. É o executivo responsável pela gestão financeira e pela saúde financeira na organização. Então o CFO ele vem ali, né, com uma figura de alta gerência, de responsabilidades que abrangem, né, diversas áreas dentro da Vasco SAF. O Gabriel Souza, que é advogado, tá? Ele é advogado, ele é ligado ao escritório Álvares e Marçal, tá? Que é especialista em RJ, em recuperação judicial. Esse é o novo CFO contratado pelo Vasco para assumir a pasta na Vasco SAF. E aí, mais uma potência jurídica, hein, dentro das esferas do clube, né? Do clube que eu digo, da SAF do Vasco, né? O associativo não tem nada a ver com isso, sim a SAF, a Vasco SAF. Queria saber a sua opinião, corre lá nos comentários. Lembrando que você aí do outro lado ajuda a gente pra caramba deixando seu like. E claro, lembrando também, você quer comprar sua camisa do Vasco, besudesporte.com.br. Eu vou deixar o link também lá no meu Insta, no @lineker_Vasco, nos stories. Comprando 2, você leva 3. Resolveu a sua vida. Beleza? Vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Forte abraço. Saudações vascaínas.